A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus da Congregação da Boa Esperança, Panamirim. Ele é pastoreado pelo pastor Georgen Silva. Eu me chamo irmão Salomão, está comigo aqui o diácono Diego Moraes. Nós vamos comentar a lição de número 13. Aqui tem a data de 30 de março de 2025, essa lição muito boa, tão maravilhosa. E já estamos concluindo esse trimestre tão rico, tão maravilhoso, que foi em defesa da fé cristã, o tema central, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A gente viu grandes estudos, grandes temas maravilhosos, e nessa lição nós vamos comentar que tem como tema perseverando na fé em Cristo. A palavra final é perseverança, está firme, está constante, não sair nem para a direita nem para a esquerda, mas perseverar na fé em Cristo Jesus. O texto áureo, que eu digo que é a primeira base da lição, você vai encontrar lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo número 19, que diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. A verdade prática nos diz assim: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. A segunda base da lição você vai encontrar na leitura bíblica em classe. Eu peço que você leia com seus alunos, é de suma importância. Você vai encontrar lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo número 17. Leia com seus alunos, é de suma importância essa leitura, é o que vai dar base ao estudo da lição. A introdução, ou uma pequena parcela dela, vai nos dizer que as religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. Vocês vão ver que algumas religiões ela tem alguns escritos, tem alguns escritos sagrados, dito por eles sagrados. No cristianismo, a fonte da autoridade é a Bíblia Sagrada, que é a autoridade bíblica, deriva a sua origem em Deus. Quer dizer, no cristianismo é a Bíblia Sagrada. De onde é a Bíblia Sagrada? Ela é autorizada, ela foi outorgada por Deus, pelo Espírito Santo. E diz assim, que nos permite chamar a Bíblia de a palavra de Deus. Então, o cristianismo ele é composto, ele é estabelecido ou firmado pela palavra de Deus. Isso encerra a superioridade da Escritura como a plena e total garantia que ela é infalível, ela não falha, ela é eterna, ela é para sempre. Então, a palavra-chave da lição, que a gente vai ver hoje nessa aula, é perseverança. É estar perseverante, estar firme na fé, né, irmão? Exatamente. E no primeiro tópico da nossa lição, nós vamos ver, diante das heresias, é preciso perseverança. E no primeiro ponto, os falsos mestres. Aqui, nesse momento, o comentarista da lição traz em relevo o que Paulo escreve a Timóteo e a Tito. Fica nítido nas cartas que Paulo escreve a Timóteo o seu combate aos judeus cristãos ou os cristãos judaizantes e também os gnósticos, quando ele fala da falsamente chamada ciência. Nesse ponto, nós vamos ver que a excelência das Escrituras Sagradas deve sobrepor qualquer corrente de pensamento humano. E a última palavra, queridos, não é a da conclusão de homem algum, mas deve vir
das Escrituras. E aqui o comentarista fala justamente sobre isso. Os falsos mestres distorcem a palavra de Deus, impondo a sua visão de mundo a despeito do que dizem as Escrituras Sagradas. Então é preciso perseverança. Chamo a atenção também para lembrar que foi justamente no livro de 2 Timóteo que Paulo escreve falando que nos últimos dias os homens não resistirão, sentirão comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, justamente porque não resistem à verdade. Então, aqui nesse ponto nós vamos ver ele ainda falar sobre Irineu, que combateu esse sistema gnóstico que teve seu auge no século II da era cristã. Isso para que a gente lembre que heresias sempre existiram no decurso da igreja. E o remédio mais eficaz é a interpretação sem mistura da palavra de Deus. O comentarista conclui esse ponto dizendo o seguinte: os gnósticos de sua geração, ele também combateu as heresias judaicas de sua época, os falsos doutores da lei, da circuncisão e as fábulas judaicas, que ele cita lá no livro de Tito. Irmão Salomão. O segundo ponto vai falar sobre a experiência apostólica. Paulo vai falar aqui no versículo 10 e no versículo 11, da leitura bíblica em clássico, falei para vocês ler com os seus alunos. Olha só o versículo número 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Paulo aqui aconselha a Tito a seguir, ele elogia a Tito, o apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos difíceis. Então, corrigindo, não a Tito, mas a Timóteo. Então, ele elogia a Timóteo aqui porque ele persevera. Embora aqui no versículo 11, vocês vão ver que o que Paulo passou, ele diz aqui no versículo 11, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônia e em Listra. Quantas perseguições sofri, mas olha só a resposta. E o Senhor de todas me livrou. Glória a Deus. Ele mostra que as perseguições que ele passou, as lutas que ele passou, e ele elogia a Timóteo que ele persevere, continue firme, porque Deus livrou a todas, de Paulo, de todas as perseguições, de todas as lutas. Ele saiu mais do que vencedor. Ele diz aqui, as perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária juntamente com Barnabé. Então, ele mostra essas experiências que ele passou. É verdade que Timóteo se integrou à comitiva de Paulo em Listra na sua segunda viagem missionária. Então, ele participou dessa comitiva, foi ter com eles, mas ele permaneceu firme e não se afastou da presença do Senhor. Isso é a experiência apostólica que Paulo mostra para Timóteo, irmão Diego. Exatamente. E no terceiro ponto nós vamos ver aqui o comentarista falar sobre entendendo esse querer que aparece no versículo 12, onde está escrito que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aqui o comentarista tenta trazer a luz para mim e para você o sentido mais profundo desse verbo querer aplicado a esse contexto. Não é um desejo superficial, um desejo sem profundidade, mas é uma intenção, é uma direção, viver com propósito de se sujeitar às tribulações que certamente vão assolar a vida de quem quer viver segundo Jesus Cristo. Mas isso, queridos, não deveria ser de maneira nenhuma algo que nos causasse estranheza, porque Jesus advertiu os seus discípulos dizendo que se aquilo se fazia a ele, quanto mais aos que viriam depois dele. E ele nos
adverte de que haveriam perseguições. As perseguições são o natural daqueles que vivem seguindo Jesus. Jesus diz que devemos nos preocupar, sim, quando ao invés de perseguir o mundo, nos elogie. A situação, a lógica do Evangelho é invertida. E ele conclui esse ponto aqui dizendo: é isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. Muitas pessoas olham para as coisas que aconteceram na igreja primitiva, perseguição, e olham para o cenário hoje e acham que aquilo foi algo que ficou no passado. Mas, na verdade, queridos, o que Deus espera de nós é uma disposição de coração que seja capaz de sofrer por amor do Evangelho. O quarto ponto, ainda do primeiro tópico, quarto subtópico, podemos dizer, ele tem como tema característica dos enganadores. Está subordinado ao versículo 13, que diz assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Então, Paulo mostra aqui esse tipo de enganadores. Ele fala que o termo usado pelo apóstolo para enganadores e impostores, que é goés, ele aparece aqui usado na antiga literatura grega como embosteiro, impostor, olha só, feiticeiro, charlatão, encantador. Então, são termos usados para esse o tipo de características desses enganadores, certo? E o pior que Paulo está se referindo aos que estão dentro da igreja, ensinando. Ele diz aqui, olha, então essas pessoas, denunciadas por Paulo, pertencem a um campo religioso. Isso indica que o apóstolo está se referindo a ensinadores, doutrinadores de mentiras e falsos mestres, e nada difere dos falsos doutores. São pessoas que estão no meio religioso, que tem uma oportunidade, é um professor que ensina. Devemos estar atentos contra esse tipo de pessoas. Não devemos ocupar o lugar, não devemos deixar ocupar o lugar de ensinador, porque está levando outras pessoas a erros. Então, Paulo aqui, ele alerta a esses enganadores. No versículo 13, ele alerta: nenhum deles deve ter futuro promissor. A Bíblia diz que o mal por si só se destrói. Então, devemos estar alerta. A perseverança na fé e na doutrina é fundamental diante das heresias. Devemos estar alerta com todas as heresias que surgem não só fora da igreja, querendo entrar, mas também dentro das igrejas, para não deixar que a igreja seja atrapalhada por esses opositores do Evangelho ou anticristos que estão no nosso meio mesmo. Não deve ter oportunidade de maneira nenhuma. Bom dia. E no segundo tópico nós vamos ver aprendendo, sendo inteirado e sabendo. No primeiro ponto, de quem Timóteo aprendeu as sagradas letras, versículo 14. E aí o comentarista vem seguindo a sequência da leitura bíblica em classe, chega no versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Aí o comentarista chama a atenção que essa tradução admite também, já que Paulo usa um pronome relativo no plural, que é tinom, de forma que esse pronome relativo não está incorreta a tradução, mas o pronome relativo admite a compreensão ou a existência de plural. E aí ele segue nos lembrando que Paulo cita nominalmente a mãe e a avó de Timóteo. E sabemos que isso acontece na abertura da carta que ele escreve a Timóteo, a sua segunda carta, Eunice e Loide. Tudo isso, queridos, para que a gente medite na realidade de que a nossa vida cristã depende muito do quanto sabemos das Sagradas Escrituras. A nossa maturidade cristã vem
do crescimento que advém de aprender e se submeter às Escrituras. Infelizmente, vivemos em tempos que as pessoas têm muitas informações das Escrituras, decoram muitos versículos, mas têm se exercitado pouco em se submeter à palavra de Deus, amar a verdade, defender a fé. E isso é o que Paulo urge que Timóteo faça. Não adianta somente conhecer as Escrituras. Ele vai seguir explicando que elas são divinamente inspiradas para que nós amadureçamos e cresçamos na presença de Deus com o propósito de levar a sua glória pelo mundo. O segundo ponto do segundo tópico, o segundo subtópico, tem como tema permanecendo firme nas sagradas letras. Ele vai dar referência ao versículo número 15 da leitura em classe, que diz assim: e que desde a tua meninice sabeis as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Olha só, Timóteo é exortado a permanecer firme. E firme em quê? Naquilo que aprendeu e que acredita, ou de que foste inteirado. Glória a Deus. Então ele aponta pelo que, o que você aprendeu, que foi ensinado. Olha só a importância de ensinarmos os nossos filhos o caminho da salvação, a palavra de Deus. Ele diz aqui, olha, por duas razões principais. Qual a primeira razão? Porque sabia de quem tinha aprendido. Ele aprendeu de quem? Da sua mãe, da sua avó. Entendeu? Ele diz mais, a segunda, porque são sagradas letras. A palavra de Deus, ela é sagrada, a palavra de Deus é sagrada, é o que nos sustenta, é o que nos dá vida, é o que nos purifica de todo o pecado. Então, o que eles aprenderam com a sua mãe, com a sua avó, é uma herança espiritual muito útil para o exercício do seu ministério, sob orientação paulina. Então, ele aprendeu essa herança espiritual. Alguém ensinou, alguém o exortou, alguém mostrou a palavra de Deus. O que aprendemos com isso? Aprendemos com isso que a importância da educação nos caminhos do Senhor, desde a infância no lar. Isso é importante porque quando você leva o seu filho para a igreja, leva o seu filho para uma escola bíblica dominical, para o culto de doutrina, quando você faz o culto em casa também, ensina a palavra de Deus, é o que vai dar sustentação à sua vida espiritual, a toda a sua vida. Então, o ensino da palavra de Deus para as crianças é de suma importância. O ensino cristão deve começar em casa, no lar, e jamais deve mudar isso aí. A igreja, por meio da escola bíblica dominical, apoia e complementa essa formação. Esse princípio vale para os nossos dias e para toda a eternidade. Então, é importante sim você ensinar o seu filho. Paulo aqui ensina Timóteo a permanecer firme nas sagradas letras, na sagrada escritura. Exato, isso tem um motivo, né? A Bíblia é divinamente inspirada. Esse é o terceiro ponto. O comentarista chega no versículo 16 da leitura bíblica, que diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E aí a gente precisa ler o 17 também, que diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A fonte, queridos, de maturidade cristã é conhecer as Escrituras, é guardá-las, é se submeter a elas, é amá-las, como o salmista fazia. E aqui também ele chama atenção para isso, a inspiração das Escrituras. Vem da palavra theopneustos. Fica claro aqui que ele juntou as palavras theos, de Deus, e pneu, de soprar. E aí a inspiração. Né? É oportuno saber a abrangência da inspiração do texto sagrado.
toda a Escritura, e também seus autores humanos, pois os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quem também fala isso é Pedro, um dos apóstolos que andou com Cristo Jesus durante o seu ministério terreno. E aqui ressalta a realidade da inspiração das Escrituras. E se nós aprendermos que é sábio a pessoa que ama as Escrituras, nós aprendemos também que é tolo aquele que rejeita os seus ensinos. É isso que a Bíblia fala. E esse versículo é especial. O comentarista da Bíblia Pentecostal chama atenção para esse seu trecho bíblico que melhor fala sobre a própria Bíblia. É nesse trecho aqui que se fala os propósitos das Escrituras Sagradas de forma quase exclusiva, irmão Salomão. Amém. O terceiro tópico tem como tema, tendo as Escrituras como fundamento. Vocês sabem o que é fundamento? É o que sustenta, é a base. Sem um fundamento, sem um bom fundamento, não há estrutura que permaneça em pé. Então, tendo as Escrituras como fundamento, o primeiro ponto vai falar sobre a autoridade apostólica. Então, ele diz aqui que a igreja se submete inquestionavelmente às autoridades dos apóstolos do Novo Testamento, principalmente no Novo Testamento, mas sabemos que essa é a vontade de Deus e não há como questionar isso. Se os evangelhos de Mateus e Lucas, pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, quer dizer, e da mesma forma as epístolas paulinas. Em resumo, isso é a forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento e a Escritura inspirada. Então, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade, porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela não volta vazia, ela não tem erros, não tem contradição. Ela é uma palavra verdadeira. O que foi dito por Deus, ela vai se cumprir. E a prova disso é as profecias que já se cumpriram e que vai se cumprir ainda. Não tem como questionar isso. Ele diz aqui na lição: logo devemos dar a mesma atenção e credibilidade tanto aos profetas do Antigo Testamento como os apóstolos do Novo Testamento. Tem a mesma credibilidade, tem a mesma unção de Deus. Que unção é essa? Que cura, que batiza, que transforma o homem, que transforma, que tira ele do lamaçal de pecado e transforma ela numa nova criatura e tem o seu nome escrito no livro da vida. Então essa é a palavra, a inerrante palavra do Senhor. Então a Bíblia, a palavra de Deus, o nosso fundamento está na autoridade apostólica, na palavra de Deus. Irmão. Exatamente. E isso é bom que se esclareça. O segundo ponto desse tópico, nós vamos ver justamente a abrangência. Em muitas passagens do Novo Testamento, o termo escritura, ou no plural, escrituras, se refere ao Antigo Testamento, algumas dezenas de vezes. Mas o contexto da expressão paulina, toda a escritura inspirada por Deus, não se restringe apenas ao Antigo Testamento. Isso para a gente reforçar a realidade de que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Antigo Testamento e Novo Testamento. E quem corrobora com esse pensamento e quem corrobora com a inspiração dada a Paulo é a inspiração dada a Pedro, que escreve dizendo: para que vos lembreis das palavras que primeiro foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador. Aqui ele se refere aos evangelhos, mediante os vossos apóstolos. Então, queridos, a Bíblia de capa a capa foi inspirada pelo Espírito Santo. Foi ele também quem se encarregou de determinar o cânon bíblico. Não
se deixe levar pela noção de que porque foram os homens que organizaram os livros, determinaram a sequência, escolheram o que era canônico e o que não, que Deus abandonou essa escolha de maneira nenhuma. A Bíblia que temos hoje também foi compilada pela ação diretiva de Deus. Assim, e por isso, cremos que de capa a capa ela revela a inspiração divina. Terceiro ponto vai dizer que ela é o manual de Deus. Oh, que manual maravilhoso! É a palavra de Deus. Nos momentos que a gente está mais triste, a gente está passando por perseguições, por luta, quando você abre a palavra de Deus, está ali um consolo, está ali Deus falando com você. Ela é o manual de Deus. Ele vai estar subordinado ao versículo 16, a parte B, e o versículo 17, que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o que a gente vai ver agora no ponto 3, no terceiro ponto do terceiro tópico, é o manual de Deus. Ele diz aqui que, além de ser valiosa para os 4 propósitos pastorais, ele diz que propósitos são esses? Proveitosa para ensinar, propósito pastoral, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, certo? Não somente para os obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que lê a Escritura para toda e boa obra. Então, alguém que diz, não, eu sou uma pessoa boa, eu faço boas obras, ela tem que estar inclusa dentro da palavra de Deus. Que boas obras são essas? Se não tiver pelo amparo da palavra de Deus, então não é boa obra. Está só se enganando a si mesmo. Ou está fazendo da boca para fora. Então, tem que estar ligado com a palavra de Deus. Toda boa obra. Estaríamos à deriva do mundo. Quer dizer, sem essas palavras, pois elas nos levam à luz de Cristo. Então, sem as palavras de Deus, sem a boa obra, sem estar em comunhão com Ele, sem estar lendo a palavra do Senhor, jamais a gente pode estar em comunhão com Deus. Isso é o manual de Deus, que é a palavra de Deus. Ela nos sustenta, ela nos guia. Então, ele é taxativo em dizer aqui, no versículo 17, que vai diz assim, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. Então, essa perfeição, ou perfeitamente instruído, só vem da palavra do Senhor. Para quê? Para o crescimento do orgulho, da soberba? Não. Para toda boa obra. Então, o manual de Deus, a palavra de Deus, ela nos ensina a andar na presença do Senhor. Toda a palavra de Deus, ela é divinamente instruída para nos andar na presença do Senhor, andar em comunhão com Ele. Ela é fundamentada na palavra de Deus, que nos ensina a andar na sua presença, irmão Diego. Exatamente. E assim, queridos, a gente chega à conclusão dessa, que também é a última lição de todo esse trimestre, primeiro trimestre de 2025, onde nós vimos aspectos fundamentais para que nós aprendamos a defesa da nossa fé. E não existe outra fonte melhor do que a palavra de Deus, para que eu e você possamos combater, como Paulo fez. Precisamos lembrar que o combate em defesa da fé é parte que é inseparável do Evangelho. Imaginar que você pode ser seguidor de Jesus e neutro, não existe essa noção nas Escrituras. Nós somos chamados para o combate, para a defesa da fé, não com armas humanas, nem contra carne ou sangue, mas contra as hostes e potestades espirituais. E a nossa principal arma é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então esse trimestre termina falando da perseverança, e essa também é alimentada pelo nosso amor e dedicação ao aprendizado das Escrituras Sagradas.
Quero deixar um brevíssimo testemunho de uma nova convertida que aceitou Jesus e começou a ler as Escrituras, procurou o pastor, porque não estava se sentindo abençoada pela leitura da Bíblia. Ela foi honesta. E o pastor disse, talvez seja porque você está lendo, procurando encontrar um benefício para você. Mas quando lemos as Escrituras, procure ver Deus se revelando nela. E ela disse que recomeçou a leitura da Bíblia, dessa vez não olhando mais para ela, mas para o Deus revelado nas Escrituras. O seu amor, sua compaixão, sua benignidade, sua justiça e todos os seus atributos revelados aqui. Queridos, isso mudou a perspectiva dela e sua vida. Ela voltou regozijada para o pastor, dizendo o quanto tinha sido abençoada pela leitura das Escrituras sob essa nova perspectiva. Então, que Deus nos abençoe e que essa perseverança seja sempre parte do nosso viver cristão pela ação do Espírito Santo e pelo amor à palavra de Deus, irmãos. Amém. Com isso a gente conclui essa última lição. Já te convido para a próxima aula, próximo segundo trimestre, vai começar sobre o Verbo se fez carne, uma ótima lição. Já te convido para a próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.